Olá pessoal, eu sou o Diego do Criador Souza Pesticidas e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Conforme vocês podem estar vendo pelo vídeo aí, nós trouxemos aqui diversas sementes e o assunto hoje vai ser sobre a mistura de sementes que é usada para os Ringnex. Em especial essa mistura que nós trouxemos aqui hoje, ela não é usada no criadouro durante todo o ano, tá? Ela serve para as aves, nós aqui adotamos essa mistura para as aves que estão em transição da papa para os alimentos sólidos. Tá? A mistura de semente ela é usada somente um percentual de toda a dieta das aves. Aqui ainda nós usamos farinhada, estruzada, frutas e verduras para os filhotes, que estão nessa transição e em outras situações também. Mas eu queria adiantar que em toda a fase da vida dos Ringnex, a gente faz uso de sementes. Porém, não vai ser esse mesmo tipo de mistura para todo ano. Tá? Então, conforme eu disse no vídeo, a mistura que nós vamos fazer aqui hoje, que eu vou ajudar vocês a montarem, é apenas para as aves que estão saindo da papa e migrando para a alimentação sólida. E assim ela vai permanecer por mais aí uns 60, 70 dias depois que a ave estiver totalmente desmamada. Depois a gente já adota um outro tipo de mistura. Tá? Então eu vou descrever quais são as sementes que eu trouxe aqui e a porcentagem que compõe o total da mistura. Tá? Hoje aqui a gente vai fazer no total 10 quilos de mistura. E eu vou começar pelo painço, é o painço comum, esse que aqui está na ponta da mesa. Aqui eu tenho 2,5 kg de painço, que corresponde a 25% do total da mistura. Seguido do painço branco, do painço comum, perdão. Painço branco é uma outra semente ainda que a gente usa, mas num outro momento aqui. Tá? Seguido então do painço comum, eu tenho meio quilo de painço verde, meio quilo de painço preto, meio quilo de painço vermelho. Então eu estou em total aqui de mais 5% de painço verde, 5% de painço preto e o mesmo para o painço vermelho. Depois eu uso o alpiste canadense, tá? Aqui tem o total de 1 kg, que corresponde a 10% da mistura. Depois nós temos o cártamo. O cártamo é uma semente que muitas pessoas confundem ela com o girassol descascado. Mas essa semente aqui, ela não é um girassol, tá? É uma semente muito rica em gordura. E essa gordura, para as aves, faz muito bem, para os Ringnex em especial, faz muito bem porque as vitaminas que contém nessa semente, elas refletem muito na pena das aves. Então aqui eu tenho de cártamo o correspondente a 15% da mistura, ou 1,5 kg. 1 kg de girassol miúdo, sendo também a quantidade de 10% do total da mistura. 1 kg de aveia descascada, também 10% correspondente da mistura, mais 1 kg de arroz cateto, que também corresponde a mais 10% de toda a mistura, e meio quilo de semente de linhaça. Tá? Então eu vou começar a fazer a mistura e depois vou mostrar para vocês como que ela fica depois de pronta. O importante aqui agora, pessoal, é uma dica que eu vou dar. Tá? Eu uso um baldinho como esse daqui para fazer as misturas. De suma importância que vocês saibam a procedência do material ao qual vocês vão fazer a mistura, né? O recipiente a qual vocês vão usar para fazer a mistura. Porque esse balde aqui, por exemplo, eu sei que ele é proveniente de uma indústria alimentícia, tá ok? E o conteúdo que vem nesse balde
ele não vem diretamente disposto dentro do balde. Ele ainda vinha dentro de um plástico, tá ok? Lacrado. Então o material que continha aqui dentro não estava em contato com a lateral. Isso é muito importante porque quando vocês, por exemplo, se vocês arrumarem um balde parecido com esse, mas não saiba da onde veio ou o que continha dentro, se por exemplo houvesse algum produto químico aqui que fosse contaminante, é um balde que deveria não ser usado, não ser reutilizado, por assim dizer, né? Porque muitos produtos, quando eles aderem à parede, tá, do balde, e acaba contaminando tudo que depois vem a colocar aqui dentro. E dependendo do que for, pode ser muito tóxico para as aves. Então esse daqui eu sei que ele era de uma indústria alimentícia, ele era um emulsificante, tá? Foi pego na padaria da minha tia, e eu sei que o que estava aqui dentro veio dentro de um plástico. Então, no mesmo então, o que continha dentro desse plástico não chegou a ter contato direto com as paredes do balde, então por isso não houve contaminação. E mesmo que tivesse estado direto em contato, seria uma base neutra, vamos falar assim, de produto alimentício. Então não faria diferença, na verdade, né? Mas vamos começar a mistura. Vou começar pelo painço comum. Seguido dos 3 outros painços, o vermelho, o preto e o verde. Olha pessoal, outra dica importante que eu vou dar é que na hora de manusear as sementes, lavem muito bem os braços e as mãos, porque não, como por exemplo agora aqui, eu vou ter que fazer toda a mistura dessa semente para poder acabar de acrescentar as demais. Então eu vou dar uma boa misturada e para isso eu vou usar a minha própria mão, tá ok? Então, quando for colocar a mão em contato com a semente, é bom que esteja muito bem limpa, para não levar nenhum outro tipo de contaminante para as aves também. Aqui eu dei uma misturada, vou acabar de acrescentar as demais. Olha só pessoal, eu misturei todas as sementes aqui, quase que não couberam dentro desse recipiente que eu escolhi. Eu geralmente costumo fazer num recipiente um pouco maior, mas como eu não estou no criador, estou em casa, e ficaria muito difícil colocar o recipiente que eu costumo bater as sementes aqui em cima, para filmar para vocês, então eu arrumei essa outra vasilha, né? Eu já vou mostrar como ficou a mistura de semente para vocês terem uma perspectiva do que aconteceu aqui, de como ela fica depois de pronta. Mas tem alguns pontos importantes que eu quero ressaltar antes de fazer isso. Primeiro que eu não são só essas sementes, como eu havia dito no começo do vídeo, que eu uso no criador. Tem algumas sementes que não foram nem incorporadas nessa mistura. Perila, trigo sarraceno, e entre outras, né? O painço branco, como eu havia comentado no começo do vídeo, ele não está aqui. Mas eu faço uso deles no criador. Só que como eu havia dito, cada mistura eu costumo usar em uma determinada fase da vida das aves. Segunda coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. Essa mistura que a gente faz aqui, ela tem um acompanhamento de um biólogo. Isso aqui não é receita da minha cabeça, tá pessoal? Isso aqui tem algumas sementes que sim, eu quis incorporar na mistura,
mas tem um acompanhamento de um biólogo, né? Então a gente faz o acompanhamento nutricional das aves de maneira adequada. Eu já vi muitas pessoas colocarem um potinho cheio de girassol dentro da gaiola dos ringnex e tudo bem. Isso não é o mais adequado, né? O girassol é muito rico, como eu havia falado no começo do vídeo, em gordura. Com o passar do tempo, isso agride o fígado das aves, tá? Então essa quantidade de girassol eu uso nessa fase da vida das aves. Tem algumas situações que essa quantidade de girassol é bem menor, em alguma outra fase ela é maior ainda do que eu usei aqui. Mas aí tem o controle, né? Aquela balança, a gente diminui um pouco isso, aumenta um pouco daquilo, para dar um equilíbrio para a ave, para não sobrecarregar o organismo da ave. Eu queria que vocês entendessem bem esse ponto, tá? Então, o que acontece? Muitos dos meus clientes que compraram aves minhas me procuram e perguntam: Diego, aonde eu compro essa mistura que você faz? Não compra, tá? Essa mistura que a gente tem aqui, que eu mostrei para vocês, ela é adaptada ao nosso criador. Em casas de rações, pet shops, agropecuária, muitas das vezes vocês vão encontrar a mistura de semente totalmente diferente do que está aqui. Em algumas vai ter amendoim com casca, outras eu já vi em algumas agropecuárias até pipoca doce na comida de papagaio, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que esse balanço nutricional não é tirado de qualquer lugar, não é fruto da minha imaginação, tem um acompanhamento das aves, ok? Então eu vou agora mostrar para vocês como ficou a semente, mas já vou me despedindo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma informação que vá valer a pena para vocês porem em prática, tá ok? Então até uma próxima. Aí pessoal, a mistura de semente ficou com essa cara aqui, ó. Tá? É com essa cara que é a mistura que eu uso nessa fase da vida dos ringnex, no desmame, né, por assim dizer, fica. Ela tem essa aparência, ok? Então espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de utilidade para vocês, e eu vou me despedindo por aqui.